Hebreus capítulo 6, versículo 13. Enquanto você acha, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por estar aqui nessa noite, porque Deus cumpre promessas. E a cada dia eu vejo o Senhor cumprindo as promessas dele na minha vida, embora tenha coisas que ele ainda não cumpriu, mas eu vejo o cuidado do Senhor comigo. Quero agradecer a bispa. É uma honra estar pregando nessa campanha na minha igreja. Muito obrigada pela confiança. A evangelista Fernando, meu pai, por esse convite, que também confia muito no meu ministério. E a vocês que gostam de me ouvir. Quem não gosta, muito obrigada também por você estar aqui ouvindo. E que Deus te abençoe, irmão, irmã. Não sei quem não gosta de me ouvir. Ninguém nunca falou que não gosta de me ouvir, né? Eu prefiro não saber mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque é uma honra, gente. Pregar na nossa igreja é uma honra, de verdade. Hebreus 6, 13. Você vai ler no telão, porque você vai acompanhar comigo, amém? Amém, igreja? Amém. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Amém. Se assente aplaudindo ao nome do Senhor. O que eu vou falar hoje, talvez você já saiba, já tenha ouvido, já tenha lido na sua palavra. Mas o que acontece é que muitas das vezes a gente se esquece do que Deus prometeu. Muitas das vezes o Senhor fala algo para nós que vai acontecer, que vai cumprir, vai chegar, e a gente se esquece. Muitas das vezes a gente, por causa da tempestade, às vezes é tanta dor, às vezes é tanta luta, que a gente perde a força, a fé e a esperança. A gente se perde no meio do caminho. Muitas das vezes é tanta luta dentro de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, que a gente já não lembra mais do que Deus falou. A gente já não lembra mais do que Deus prometeu. E muitas das vezes a gente não é igual Caleb. Não somos como Caleb, que diz: se passaram 45 anos, mas a minha força ainda é mesmo. Mas às vezes a nossa oração é: eu não tenho mais fé. Eu não tenho mais força. Deus, eu não acredito mais no que o Senhor falou para mim. Porque é tanta dor, é tanta luta que eu me esqueci. E quantas coisas o Senhor já nos prometeu e a gente esqueceu. A gente não lembra mais. Pela correria do dia a dia. Mas eu conheço um Senhor que ainda nos conhece. Eu conheço um Deus que ainda fala com seus filhos, mesmo eles estando dispersos e distantes. Às vezes a tempestade, o vento está assolando, e aí vem o barulho do vento, e aí vem o barulho do barco, da água batendo no barco, e a gente não consegue ouvir a voz de Deus, mas parece que de alguma maneira Ele arranja um jeito de fazer com que a gente ouça a voz dEle. Parece que de alguma maneira mesmo, em meio a tanto caos, a tanta tempestade, a tanta confusão, tanta ansiedade, Ele arranja uma forma de falar com você. Eu conheço um Senhor que não revoga a sua palavra, mas Ele cumpre o que Ele promete. E a história de Abraão você já conhece, você vai entender por que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e tem tudo a ver com promessa. Deus chama Abraão lá em Gênesis 12, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e Abraão, ele se prontificou a cumprir o chamado do Senhor. Deus falou: sai da sua terra, com você e a sua família.
Só você. Tudo que você tem, sai daí. E vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão teve fé. Abraão acreditou no que o Senhor tinha falado para ele. De que iria fazer dele uma grande nação. E ele obedeceu. Ninguém sabia. Abraão não sabia. Sara não sabia. Mas ali, uma grande promessa espiritual seria entregue. Estava sendo entregue. E você vai entender por que quando Deus chama Abraão em Gênesis 12 foi algo não só físico, mas espiritual. Você vai entender e é sobre isso que eu quero pregar hoje. Porque a princípio quando a gente lê Gênesis 12, a gente pensa que é algo físico. É a terra de Canaã que Deus prometeu. A terra que mana leite e mel. A terra onde o Senhor prometeu que eles teriam paz, que eles teriam descanso. Mas não era apenas isso que o Senhor estava prometendo. Havia sim uma terra preparada para eles que manava leite e mel. Deus expulsaria sim todas aquelas nações da terra para entregá-la nas mãos dos israelitas. Mas tinha algo a mais. O Senhor tinha algo a mais preparado para o povo de Israel. O desejo de Deus não é te dar apenas um ministério. O desejo de Deus não é apenas te entregar uma terra física. O desejo do Senhor não é apenas libertar o seu marido. O desejo de Deus não é fazer com que você seja um grande pregador apenas. Não é fazer com que você seja um grande músico. Não é fazer com que você seja um grande pastor. Mas o desejo de Deus é te tornar filho. O desejo de Deus é te salvar. O desejo de Deus é te libertar. É isso que Ele mais deseja, irmãos. É isso que Ele mais quer. Ou você acha que Jesus morreu numa cruz para te dar carro? Meu Deus, será que Ele não era capaz de te dar um carro sem verter o sangue dele? Ele era. Mas sabe por que Ele morreu na cruz? Para perdoar o meu e o seu pecado. Para me salvar. Porque quem vai para o céu não é a minha casa física. Quem vai para o céu não é a terra de Canaã, mas era a alma dos israelitas. Quem seria salvo não era a terra que manava leite e mel, mas era a alma deles. O desejo de Deus é nos salvar. Mas Nicole, e a minha casa? Mas Deus prometeu que eu vou ser um grande pregador. Não, Deus falou que vai libertar o meu marido. Eu sei, irmãos. E semana passada você já recebeu, né? Que Deus vai libertar, que Deus vai fazer. Mas hoje Ele quer te salvar. Essa é a palavra de hoje. Hoje eu não vou falar que Deus vai cumprir o seu ministério aqui na terra. Embora eu mesma queira que o Senhor cumpra o meu ministério. E eu tenho certeza que você também quer. Mas a palavra de hoje é: eu quero te salvar. Eu quero libertar a sua alma. Deus não separou Israel de todos os outros povos, porque o Senhor próprio falou: Israel, eu tinha tantas nações maiores que vocês. Porque quem era Israel antes de Deus fazer deles uma grande nação? Hoje Israel é uma grande nação, é conhecida, é poderosa, todo mundo sabe, todo mundo entende, todo mundo já ouviu falar. Mas antes de Abraão, Israel não era nada. Israel nem existia. Mas Deus, a própria Bíblia diz, Deus os amou. Deus falou assim: eu amei vocês. Eu escolhi vocês. Vocês não eram ninguém. Vocês não tinham nada. Vocês não tinham lugar na terra. Quem era Abraão? Nós não temos certeza, mas talvez Abraão adorava outros deuses. Mas quem era esse homem que ouviu um Deus desconhecido e aceitou o que ele estava oferecendo? Isso é graça. Isso é graça, isso é amor. O amor de Deus atraiu Abraão para Deus. O amor do Espírito Santo atraiu Abraão para o Espírito Santo. O amor de Jesus atraiu Abraão para Jesus. Era o amor. Deus, Ele não queria apenas entregar uma terra física para o povo de Israel e que ficasse por isso mesmo. Sim, Caleb recebeu Hebrom e terra física. Amém, amém. Mas deixa eu te mostrar na Bíblia que o desejo do Senhor não era apenas entregar a terra. Sabe por quê? Eles conquistaram a terra.
Caleb já estava lá na terra. As 12 tribos já estavam lá na terra de Canaã. Mas uma vez o Senhor falou na sua palavra: eu, o Senhor, transformarei o coração de pedra de vocês em um coração de carne, e escreverei as minhas leis no seu coração. Sabe o que isso significa? Que é uma restauração. Eles estavam na terra, não estavam? Já moravam lá, já eram donos, já tinham casa, já tinham filhos, mas ainda assim o Senhor falou: Israel, eu quero algo a mais. Vocês não estão entendendo. Eu não quero só entregar a terra física. Quando eu chamei Abraão lá em Gênesis 12, quando eu chamei Abraão lá no começo do mundo, eu não queria apenas a terra física para entregar. Mas eu quero algo a mais para vocês. Eu tenho um projeto que, como diz a palavra, olho não viu, ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao coração de vocês. É o que eu tenho preparado para vocês. E era o que o Senhor tinha preparado? A sua obra redentora. Em Jeremias, Deus disse que faria uma nova aliança. A Bíblia que a gente conhece hoje é dividida em Velho e Novo Testamento. Quem foi que trouxe a nova aliança? Jesus. E o Senhor prometeu em Jeremias para o povo de Israel essa nova aliança. E olha isso que Deus fala. Nesse tempo, Deus perdoaria todos os seus pecados e não se lembraria mais deles. Não sei, irmão, você não está entendendo o que eu estou falando. Não é sobre terra, mas é sobre restauração. A promessa não é sobre a terra, mas é sobre a restauração. Restauração de alma. Restauração de mente. Foi por isso que Deus chamou Abraão. Foi por isso que Deus chamou Abraão. E você pode se perguntar, mas é restauração de quê? De nós mesmos. É uma restauração de vida. O apóstolo Paulo disse: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todo mundo precisa da graça de Deus. Todo mundo precisa ser alcançado por Deus. E talvez o teu inimigo tenha te acusado de dia e de noite. Você pecou. Você errou. Você não falou que era crente? Você não falou que ia ser fiel ao Senhor até o fim? Por que você fez isso e está indo na igreja? Por que você continua fazendo a obra? Mas o Senhor, eu costumo dizer isso. O Senhor, para Ele, nunca existiu o plano B. Nunca existiu. Ele nunca se surpreendeu com o pecado de Adão e Eva. Para Ele nunca foi uma surpresa. Nunca foi. Mas o Senhor tinha algo preparado. Não há preocupação aqui porque Ele já tinha preparado tudo. Lá em Gênesis, Deus havia falado que a semente vinda da mulher pisaria na cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Ou seja, haveria uma saída. Assim que eles pecaram, essa promessa foi liberada pelo próprio Deus. Serpente, não se preocupe, porque um dia vai vir um alguém que é capaz de te derrotar e trazer de volta para mim os meus filhos, a minha criação. O Senhor estava dando uma solução para o pecado que acabara de adentrar o mundo. Ele já tinha prometido todas as leis, todas as ordenanças, todos os rituais que o povo de Israel receberam de Deus através de Moisés no deserto, apontava para uma pessoa, Jesus Cristo. A Bíblia fala que essas coisas passadas eram apenas uma sombra do que haveria de vir, mas a realidade se encontra em Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa. Em tudo o Senhor estava visando Jesus. Em tudo Ele visava a restauração dos seus filhos. Em cada ritual realizado, em cada holocausto realizado, em cada sacrifício, em cada lei cumprida, Ele apontava somente para uma pessoa, Jesus. Jesus Cristo, que viria e salvaria o seu povo de si mesmos. Jesus que perdoaria
Queridos, isso aqui é muito forte. Vou repetir, não é sobre a terra, mas é sobre a salvação. Carro, casa, ministério, tudo. Ele pode fazer acontecer do nada. Já foi falado aqui, do impossível o Senhor faz o possível. Do impossível Ele torna realidade o que não é real. Ele faz, Ele abre porta, Ele abre porta. Ele ainda dá casa ainda dá chave de casa, dá chave de casa. Ele ainda dá chave de carro, Ele ainda faz tudo isso. Mas Ele perdoa. Porque Ele nos trouxe salvação. Eu vou começar a pregar agora. Ele nos trouxe salvação. Ele nos trouxe poder. E algo que eu peguei pra mim, sabe o que é? Que Satanás não pode nada contra mim. Por mais que eu peque, por mais que eu erre, por mais que eu fale, mas eu abro a minha Bíblia e falo, tá escrito aqui que Ele morreu por mim. Tá escrito aqui que Ele me perdoou. Tá escrito aqui que eu sou herdeira da promessa. E que promessa é essa? Nós vamos ler aqui, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito. O Senhor tem um propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento. Lá para Abraão, Ele falou, Abraão, eu juro por mim mesmo, que eu vou fazer acontecer. Talvez Abraão não tenha entendido no momento. Talvez Sara não tenha entendido no momento. Os judeus não entenderam que Deus não estava falando de Canaã. Eles não entenderam que Deus não estava falando de limites físicos. Mas Deus estava falando no mundo espiritual também. Herdeiros da promessa. A Bíblia fala que todo aquele que crê é herdeiro da promessa. Que promessa? Eu vou morar em Israel. Não, irmão, pelo amor de Deus. Mas você vai ser salvo, porque Jesus morreu para nos salvar. Herdeiro da promessa. É uma promessa. E essa é a maior promessa que você tem. Não é o seu ministério. A gente prega muito sobre ministério. E tá certo, chamado é chamado, não dá para ser revogado. E Deus cobra mesmo. Se Ele te deu para fazer, você vai ter que fazer e pronto, acabou. Uma hora ou outra. Mas a sua maior promessa é a sua salvação. Essa é a maior promessa. É a maior. Porque Deus chamou Abraão e disse, Abraão, eu vou abençoar a sua descendência. Através da sua descendência, todas as nações da terra serão benditas. E Paulo, lá no livro de Gálatas, vai dizer que Deus não estava falando ali de muitas pessoas. Ele estava falando de um que poderia salvar toda uma humanidade, ou seja, Jesus. Então Jesus estava desde o início, a própria Bíblia fala que Ele estava lá. Que sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Aí algum judeu, algum fariseu vai olhar e dizer, quem é esse homem? Quem é esse que quebra o sábado? Quem é esse que os discípulos dele não jejuam? Até os discípulos de João estão jejuando. Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que cura o cego, que cura o coxo? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Aí João vem trazendo, Ele é o verbo vivo. Ele estava no começo e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Sem Ele ninguém seria salvo. Sem Ele ninguém seria perdoado. Só que tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Que tudo isso daqui, tudo, da primeira linha de Gênesis até a última linha de Apocalipse, tudo fala sobre salvar a sua alma. Tem gente que não entende. É por isso que só vem para a igreja para pedir bênção. É por isso que só vem para a igreja quando a coisa aperta. Porque não entende. Não entende que a sua maior promessa não é nada daqui da terra, mas é do céu. É sobrenatural. É espiritual. Vocês entendem o significado de sobrenatural? Sobre, em cima, natural.
O natural está aqui, o que a gente vê, o que a gente pega, o que a gente toca. Mas o que Deus tem para nós está acima do natural. Está acima do nosso entendimento, está acima do nosso conhecimento. E eu não vou te dar a chave de carro hoje. Mas eu quero te dar a sua salvação. O perdão de pecados. Porque Ele morreu por mim e por você. E a minha oração nesses últimos dias tem sido eu própria tomar posse dessa palavra. Sabe por quê? Muitas das vezes na nossa caminhada a gente se depara com algumas crises. Crises existenciais, crises de ansiedade, crises na mente, crises de identidade. Muitas das vezes na nossa caminhada a gente se depara com isso. Mas há um Deus que é mais poderoso do que isso. Há um Deus que pode mais do que isso. Há um Deus que faz mais. Coloca aqui no retorno, por favor. Ele cessa toda crise. Ele acaba com qualquer crise. Qualquer uma. Sabe por quê? Eu tenho falado tanto de tempestade nos últimos dias, porque muitas das vezes eu e você estamos assim. É tanta coisa na cabeça, é tanta coisa na mente, que a gente se perde. E aí tira as nossas forças, tira o nosso foco de Jesus. Mas o Senhor, Ele coloca por terra toda a crise. Crise financeira, crise espiritual, crise de identidade, crise existencial. Ele coloca por terra. Porque Deus é poderoso. Ele é poderoso. E eu não sei se o inimigo tem te acusado. Eu não sei o que está acontecendo na sua mente. Eu não sei o que acontece quando você entra no seu quarto e fecha a tua porta. Porque a ordem de Jesus foi: entra no seu quarto, fecha a tua porta e ore. Mas às vezes a gente entra no quarto, fecha a porta e chora. E tem crise. E fica em uma tristeza. Mas hoje eu trouxe uma palavra de Deus, não é nem minha, é de Deus, para dizer para você que o meu Deus visita a tua mente agora. O meu Deus visita aquele quarto. Eu não sei o que acontece lá, eu não sei que pensamento que vem lá, mas eu sei que o meu Deus vai lá agora. Porque mais importante do que te abençoar é Ele te salvar. Mais importante do que cumprir qualquer promessa, de qualquer âmbito que seja, é Ele te levar para o céu. E se for preciso Ele tirar tudo de você para te levar para o céu, meu irmão, Ele vai. Ele vai. Se for necessário Ele arrancar tudo de você, até as suas promessas, Ele vai arrancar. Só para te salvar. Só que muitas das vezes a gente não lembra disso. A gente foca na bênção, na bênção, na bênção, na bênção. Vem Deus, faz. E como que está a nossa vida diante de Deus? Como que está o nosso coração diante de Deus? Como que está a nossa mente diante de Deus? Mas não se preocupe, irmão. Sabe por quê? Alguém já morreu. E Hebreus próprio fala, depois você lê, esse é um livro muito lindo, que o sacrifício de Jesus foi definitivo. Antes, o sacerdote tinha que, antes dele apresentar um sacrifício pelo povo, ele tinha que apresentar um sacrifício por ele mesmo. Mas Hebreus vai dizer: ah, meus irmãos, esse daqui não foi necessário apresentar sacrifício por ele mesmo, porque ele veio ao mundo como homem, mas sem pecado. Ele veio ao mundo como eu e você, mas ele não foi capaz de pecar. Ele veio ao mundo como eu e você, mas ele não foi capaz de trair o seu pai. Porque tinha a necessidade de alguém perfeito morrer por todos. Era necessário. Abraão,
Abraão é o pai da fé e a gente tanto fala dele, Deus fala muito dele aqui na Bíblia. Mas ele não foi capaz de salvar o povo. Noé, que a gente tanto fala, não foi capaz de salvar o povo. Moisés, o homem que desceu do monte e a sua face resplandecia, ele não foi capaz de salvar o povo. Davi não foi capaz de salvar o povo. Não foi Jeremias, Ezequiel, Isaías, ninguém. Mas aí a sua Bíblia tem uma página em branco e aí entra Mateus. E quem é o descendente? Jesus, que nasceu de uma virgem, veio ao mundo como homem, mas ele era o próprio Deus encarnado na terra, porque a Bíblia fala que Deus é invisível, mas Jesus é a própria imagem do Deus invisível. Ele é a própria imagem do Deus Salvador. Talvez o povo queria tocar em Deus. Eles diziam que tanto amavam a Deus, Adonai, El Shaddai, Ele é meu Deus, Ele é meu Pai, Ele é meu Rei. E aí Deus falou, tá bom, então toma Jesus. E o que os deles fizeram? Rejeitaram. Mas meu irmão, tem uma esperança. Porque João fala isso, mas ele continua o versículo dizendo, mas aqueles que aceitaram a Deus, eles receberam o direito de serem chamados filhos de Deus, que não nasceram segundo a vontade humana, mas nasceram segundo a vontade de Deus. Meu irmão, você nasceu de novo. Você tem uma nova vida agora. Você tem uma nova história agora. E sabe quem Deus está chamando aqui hoje? Quem está aqui, quem está na live, quem vai ver esses vídeos depois. Sabe quem Deus está chamando? Quem prostituiu. Está prostituindo? Vem. Está na droga? Vem. Está na fornicação? Vem. Você matou alguém já? Pode vir. Você fala palavrão? Pode vir para cá. Você é alcoólatra? Vem. Você está doente da sua alma? Deus te ama. Você não consegue caminhar com as suas próprias forças? Pode vir. Você não consegue se manter firme com Deus? Vem agora. Você não consegue manter um compromisso que você prometeu com a sua bispa de estar aqui adorando ao Senhor? Pode vir. Você não tem mais força para voltar para a casa de Deus? Pode vir. Você não consegue mais caminhar? Pode vir. Eu pequei, eu errei, eu falhei. Mas o Senhor está falando, pode vir. Porque os meus braços estão abertos. Pode vir porque é você mesmo que eu quero. Pode vir porque eu não quero quem está perfeito. Se tem alguém aqui perfeito, pode sair. Pode ir embora, pode ir lá para sua casa ver a sua Netflix. Pode ir lá para sua casa limpar a sua casa. Mas se hoje você pecou semana passada, mês passado, ano passado, se você está pecando agora, pode vir. Porque o convite está sendo feito. Pode vir porque alguém morreu. Pode vir porque Ele perdoou o meu e o seu pecado. E sabe qual é a raiva de Satanás? Que ele perdoou. Olha que engraçado. Aí ele pega a sujeira, o meu e o seu pecado, e fala assim, mas você não fez isso? Você não traiu sua mulher? Ué? O que você está fazendo aqui? Aí de um lado é ele te esbofeteando, apontando seu pecado, apontando seus erros, é a sua mente uma confusão, mas aí parece que vem uma vozinha lá no fundo. Lá no fundo. E eu não sei o que Deus fala pra você, mas talvez Ele diga algo mais ou menos assim, ei, me ouve. Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Parece que de repente você se lembra de um versículo. Meu Deus, faz mais de anos que eu não abro a minha Bíblia e veio esse versículo na minha mente agora. É o Senhor. É o Senhor, meus irmãos. Porque a Bíblia fala que Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para o doente. Então quem levantar a sua mão e dizer, Deus, eu sou doente mesmo. Jesus, eu sou pecador mesmo. Deus, eu sou falho mesmo. Ele está falando, então é você que eu quero. Porque lá no mundo, se você não for bom no que você faz, você não é escolhido. Se
você tiver um trabalho, um cargo na sua empresa, e você não se der bem naquele cargo, todo mundo pode te amar, mas se você não fizer bem, você vai ser deixado de lado. Se você não cantar bem, as pessoas não vão ouvir a sua música. Sabe, se você não tiver o que as pessoas chamam de dom, né, de talento, ninguém vai querer te ouvir. Mas eu amo isso, mas ninguém quer te ouvir. Ninguém quer saber. Lá no mundo, você é descartável. As pessoas pegam, usam, quando você não vale, não serve pra mais nada, você é jogado fora. Em empresa, em relacionamento, em tudo. Mas com Deus não é assim que funciona. Aí a gente está tão acostumado com o padrão do mundo que quando a gente erra, a gente fala assim, meu Deus, eu errei. Não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de Deus. Eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou, Deus, porque eu pequei. Porque eu errei. Eu não quero mais saber, eu não quero mais saber. Mas aí o Senhor vem contrariando toda a nossa mente. Parece que Ele pega a gente e amassa de uma maneira que ninguém mais faz. E Ele fala, quem foi que te disse que eu te abandonei? Aí você peca a semana inteira, vem aqui na igreja e Deus fala com você e você fala, por que Deus falou comigo? Você não busca a semana inteira. Quem já aconteceu isso? Só eu? Meu Deus do céu, fala misericórdia. Meu Deus, fazer um jejum aqui agora. Nossa, gente. Nossa, que susto. Você não fez nada a semana inteira. Mas aí chega aqui e Deus fala. Você passa a semana inteira pensando, eu já falei isso muitas vezes. Hoje é meu último dia. Deus, eu não faço mais. Eu não prego mais. Eu não vou mais para a igreja. Aí eu chegava aqui e ele cantava. Filha, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. E aí eu não entendia nada. E eu falava, Deus, por quê? Por que, Deus? Eu errei, eu falhei, Deus. Eu falei mal do meu irmão. Eu pequei. Jesus, eu pequei no meu pensamento. Eu fiz isso aqui que eu falei que nunca mais ia fazer, eu fiz de novo. Mas parece que uma voz vem e diz, eu ainda estou aqui. Eu ainda sou teu Deus. Eu ainda sou teu Pai. Gente, você é perdoado. Rosa, você é perdoada. Mãe, você é perdoada. Rodrigo, você é perdoado. Bispo, a senhora é perdoada. Pai, você é perdoado. Ah, mas eu forniquei, você é perdoado. Ah, mas eu errei, você é perdoado. Mas sabe o que falta da nossa parte? Tomar posse. É isso que falta para os crentes, tomar posse do perdão de Cristo. Aí sabe o que a gente faz? Vai se afundando cada vez mais. Não orei hoje. Deus, eu estou há um mês sem orar. Não vou orar, faz um mês que eu não oro. Meu irmão, se você nunca tomar uma atitude, você vai se afundar cada vez mais mesmo. Aí você fica dizendo, Deus, por que o Senhor não me salva? Porque Deus não precisa orar. Deus não precisa ler a Bíblia. Deus não precisa jejuar. Deus não precisa vir para a igreja não, irmão. Ele está aqui, sabe por quê? Porque é graça e misericórdia, porque Ele te ama e me ama. Mas Ele nem precisa estar aqui, porque Ele é santo, Ele é perfeito e Ele está lá, completo no céu já. Agora quem precisa? Eu e você. Irmão, Deus não vai deixar de ser Deus se a gente for para o inferno, não. Ele vai continuar sendo Deus, e quem for vai estar lá com Ele no céu. E quem não for, Ele vai continuar sendo Deus santo e perfeito. Mas aí quem vai sofrer somos nós. E é justamente isso que Ele não quer, que a gente sofra. E é muito engraçado. Eu lendo Deuteronômio, o Senhor falou comigo. Porque a gente vê o não de Deus como castigo. Eu vou dar um exemplo muito, muito prático. Não se escandaliza não, tá, irmão? Mas muito, muito prático. Quando Deus fala assim, não faça sexo antes do casamento. Quem não é casado já fica como? Meu Deus, que Deus é esse que me priva do meu prazer? Nossa, mas o pessoal fala que é tão bom, por que Deus não deixa? Não está na Bíblia que é de Deus, que tem que fazer isso? Sabe,
aí quem não entende fica com esses questionamentos. Mas você já parou para pensar em tudo que um sexo antes do casamento pode te trazer? Primeiro, uma gravidez indesejada. A maioria, né? Engravidou, não queria ser mãe. A maioria, 99% das mulheres que engravidaram, não planejaram a gravidez e tem outras que abandonam porque não queriam seu filho. Outra coisa, doenças sexualmente transmissíveis. Você pode adquirir de qualquer pessoa que seja. Sem contar que tem toda uma parte espiritual envolvida e eu não quero entrar nisso, mas, irmãos, para pensar nas consequências. E Deus não quer te privar do seu prazer. Não, Ele quer te privar das consequências que o seu prazer fora de hora pode trazer. Porque não é pecado fazer sexo, não. Mas fora de hora é pecado. É pecado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando nós viemos à presença do Senhor e deixamos que Ele trata na nossa mente, a gente começa a ver o agir do Senhor nas nossas vidas. A gente começa a entender por que Deus falou não. Quando você lê Deuteronômio, você começa a entender por que Deus mandou o povo de Israel cumprir todas aquelas leis. E não era para castigar o povo, mas era porque Deus queria que eles fossem lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Oh, meu irmão, você é diferente. O mundo se alegra por fumar uma maconha. O mundo se alegra por beber um copão de uísque. O mundo se alegra por fazer sexo com muitas mulheres. O mundo se alegra por beijar muitos homens. Mas a gente se alegra porque somos perdoados. A gente se alegra porque tem alguém que é o nosso advogado. A gente se alegra porque Satanás está o dia inteiro aqui, ó. Você pecou, você errou, você falhou, você não é diaconisa, você não é pastor, você não é a bispa da igreja, você não é o pastor da ICPC, não é você que comanda a banda, não é você que toca no teclado, mas aí do outro lado tem alguém assim, ó pai, ele pecou, pai, aqui ó, desse lado, ó pai, ele pecou, ele errou, pai, mas lembra que o Senhor planejou antes do início da terra, antes que qualquer deles existisse, que eu morreria por eles. E é por isso que a gente se alegra. Aí alguém olha e diz: pra quê? Coisa de doido ficar pulando aí. Coisa de doido parar de beber, de fumar. Coisa de doido querer casar. Meu Deus do céu, hoje em dia casar, nossa, relíquia. Relíquia. E o pessoal tá falando assim, quem casou não casa mais. Meu amor, eu vou casar assim, tá? Não venha não. Não venha não. Não venha não que eu vou casar sim. Aí o pessoal olha e fala, coisa de doido. Às vezes eu falo umas coisas lá no trabalho e as meninas estavam comentando sobre uma situação que aconteceu e eu falei, gente, essa menina engravidou e ela tem a minha idade, que eu tenho 20 anos. E eu me acho tão imatura. E aí eu falei assim, gente, é muito estranho você ter um filho com o seu namorado. E aí viraram pra mim e falaram assim, mas se você não ter filho com o seu namorado, você vai ter com quem? Eu falei, com o marido? Sei lá, né, eu acho. É sério, ó, presta atenção no que eu tô falando, é sério. E aí eu falei assim, mas por que tem que ser? Aí elas falaram, por que tem que ser com o marido? Aí eu falei assim, gente, porque é um casamento, né, tipo assim, é pra ser eterno. Aí já veio a discussão, né, aí tem uma lá que é divorciada. Aí falou assim, mas nem todo casamento é pra sempre. Quase que eu falei assim, então, irmã, é que o seu não foi, né, mas o meu vai. O meu vai, até Jesus voltar, ou eu morrer, ou ele morreu, olha só, tô profetizando, nem casei aí, nem tenho namorado. Mas é sério, gente, ajuda aí, Jesus. Brincadeira, gente. É brincadeira. Mas é sério. Não. Mas hoje em dia é normal. Você tá entendendo, gente? E algumas coisas que eu falo, vocês me conhecem, vocês sabem como eu falo. É que assim, entre a gente é fácil da gente falar as coisas e o outro aceitar. É muito fácil.
que eu, meu pai tem o mesmo pensamento que eu, a Marlene, todo mundo aqui tem o mesmo pensamento que eu. Mas quando você vai lá fora, as pessoas pensam diferente. E aí te olha torto. Muitas das vezes eu já peguei olhares de desdém pra mim, sem eu fazer nada. Só pelo que eu falei. Mas meus irmãos, fazer o quê? Se elas escolheram uma vida e eu escolhi outra. Você escolheu uma vida e as outras pessoas escolheram outra. Quer dizer, se você escolheu, né? Talvez você esteja no mesmo lado que eles. Aí você vai resolver com Deus. Aí já não é problema meu mais. Tô só falando aqui e o Espírito Santo que vai falar com você aí. Mas a mensagem que eu queria trazer hoje pra mim e pra sua vida é essa. Nós somos herdeiros da promessa. Uma promessa maior do que nós imaginamos. Você entendeu que Deus não quer só te dar algo físico, mas Ele quer te salvar? Quem entendeu, dê um glória a Deus bem alto. Porque Deus vai nos salvar, irmãos. Deus vai nos salvar. Eu só te digo uma coisa, ouça o que Deus fala. Ouça as instruções que Deus te dá, que você vai ser salvo. Porque todos nós aqui pecamos. E eu acho que quando você se torna obreiro, eu já estou terminando, quando você se torna obreiro, as coisas começam a ficar mais pesadas e parece que Satanás te acusa ainda mais. Porque você tem responsabilidade, sabe? E todo mundo sabe que as coisas de Deus são santas, você tem que fazer com amor, você não pode fazer de qualquer jeito, nem no seu coração, e nem estando em pecado. Tudo bem, gente, mas sabe o que acontece às vezes? A gente erra. A gente falha. Muitas das vezes a gente não só trai a Deus querendo parar de vir para a igreja, mas às vezes, sei lá, quantas histórias a gente não conhece de pessoas que caíram em fornicação, de pessoas que saíram da igreja e depois voltaram. Aí Satanás pega o seu pior, porque ele promete dar o melhor, mas na verdade ele só quer pisar e matar, como diz a palavra. Ele pega o seu pior e se torna você, e fala que você é essa pessoa. Mas Deus, Ele diz o contrário para nós. Ele diz, filho, filha, eu te amei. Como Ele disse para o povo de Israel, eu vos amei. E muitas das vezes nós nos esquecemos desse amor. Mas, queridos, Deus tem uma nova história para as nossas vidas. Já estou terminando. Aqui diz no versículo 19, temos esta esperança como âncora da alma. O que é uma âncora? Algo que mantém firme. Ou seja, quando a gente tem esperança em Jesus, está tudo em paz, tudo tranquilo, porque estamos firmes. Todas as circunstâncias dizem o contrário, mas não importa, porque a gente tem uma promessa. Não importa, porque Deus mesmo falou que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aí aqui diz algo que eu quero finalizar essa mensagem. A qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar. Que véu é esse? Lembra do templo de Salomão? Tinha lá os átrios. E na última parte assim do templo, tinha uma cortina maior que separava o lugar santo dos santos. E no Santo dos Santos, apenas um poderia entrar, o sumo sacerdote. No caso, por exemplo, da época de Arão, o sumo sacerdote era Arão. E só ele podia entrar naquele lugar uma vez por ano. Só uma vez. Ninguém mais entrava naquele lugar, que era onde estava a arca, que era onde estava o maná, a vara de Arão que floresceu e os 10 mandamentos que o Senhor havia entregado para Moisés. E quem lembra que quando Jesus morreu, esse véu se rasgou? Pois é. Quando esse véu se rasgou, enquanto havia aquele véu, o véu é para quê? Para cobrir, para esconder, para guardar. Significa que nem todo mundo pode ver e nem todo mundo pode tocar. E lá no Velho Testamento o Senhor próprio falou, apenas Arão, apenas o sumo sacerdote vai entrar nesse lugar uma vez por ano. Pronto, a regra estava dada. Mas quando Jesus morreu, este véu se rasgou. E significava o quê? Gente, venham. Agora todo mundo pode vir. Agora todo mundo pode sentir essa presença. Agora todo mundo pode entrar no Santo dos Santos. Você se lembra quando a mulher samaritana disse para Jesus, olha, mas vocês judeus dizem que nós devemos adorar em tal lugar. Os samaritanos querem adorar em outro lugar. Onde eu devo adorar? E Jesus falou,
agora chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e convém que os que o adorem em espírito e em verdade. Ei, meu irmão, a porta está aberta. Pode vir pecador, pode vir prostituta, pode vir fornicador, pode vir homicida, pode vir alcoólatra, pode vir, porque a porta do templo está aberta, o véu foi rasgado e o Santo dos Santos está liberado para quem desejar. Bispo, a senhora me permite fazer algo? Eu não sou de fazer isso, mas o Senhor colocou isso no meu coração e eu quero fazer. Eu quero convidar aqui na frente quem quer adentrar esse santuário. Quem quer adentrar no Santo dos Santos. Porque o Senhor tem algo novo para mim e para a sua vida. Pode vir aqui, irmãos. Quem quiser adentrar esse Santo dos Santos, quem quiser receber uma porção da parte do Senhor, porque nos últimos dias todos os cultos foi falado sobre perdão, foi falado sobre transformação, no domingo, na quinta foi falado sobre transformação, e o Espírito Santo está nos convidando para adentrar este véu, para passar. Ele está te convidando a ultrapassar uma barreira não visual, mas uma barreira espiritual. A quebrar essa barreira e dizer, a partir de agora, Deus, eu quero viver os seus projetos na minha vida. A partir de agora, eu quero viver os planos do Senhor na minha vida. A partir de agora, eu quero esse algo novo que o Senhor tem para a minha história. Meu Deus, mas será que só 2 pessoas querem, irmãos? Você não quer a sua promessa? Você não quer que Deus faça na sua vida? Deus tem algo novo para mim e para a sua vida. Deus está fazendo algo novo, bispa, nesta igreja. Eu creio, como o evangelista Davi falou, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos confiar, porque vai acontecer, vai acontecer. Satanás querendo ou não, o seu pecado querendo ou não, vai acontecer. O Senhor vai fazer, Ele vai realizar a obra que Ele quiser na igreja dEle. Porque a igreja é dEle, os planos são dEle, os projetos ainda